Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao CT Segurança. Estamos novamente trazendo conteúdo de qualidade para vocês aqui no nosso canal. E antes de mais nada, vamos primeiro às 3 regrinhas de ouro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve e ative também as notificações. Temos certeza que você vai gostar. Nós vamos trazer no momento. E nós sempre pedimos essas gentilezas. Com isso, ajudamos a enviar ali o algoritmo do YouTube, fazer com que esse compartilhamento de informações alcance muito mais gente no nosso mercado. Então, não se esqueça, se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos mais uma vez com esse nosso programa fantástico, que é o Security Talks com o pessoal da Avantia. E hoje comigo, parte da Avantia, está ele, o dono da casa, também aqui, o Claudinei Moroso. Tudo bem, Claudinei? Tudo bem, Silvano. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje com a presença ilustre aí da Giovana, né, e o Thales. Então, que seja muito bom para todo mundo e boa tarde para todos que estão aí na audiência. Show de bola. Também conosco pela Avantia, nosso querido amigo Thales Stroger. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer estar com vocês aí. Show de bola. Muito bem-vindo. E, mais uma vez, bem-vindo aqui ao canal CT Segurança, dessa vez agora nos presenteando dentro de um Security Talks. Giovana, como vai você? Tudo jóia, obrigada. Obrigada por me receberem e pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer com você nosso. Giovana, teu currículo é fantástico, mas eu queria abrir diferente, em vez de eu falar o seu currículo, queria você se apresentar para a gente aqui, para o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Claro, não, com certeza. Bom, hoje eu estou na Unilever, eu sou diretora Latam da Unilever, então tenho todos os países aí do México para baixo, com responsabilidade por security, né? Então isso envolve loss prevention, então desde roubo de carga, incidentes com sequestro, invasões, intrusões de fábrica, bom, enfim, todos os incidentes que envolvem a parte de security caem no meu guarda-chuva aqui para a Latam. Eu tenho 1 ano de Unilever, né, 1 ano e pouquinho, recém-completados, e antes disso eu participei, passei, né, pela P&G por 4 anos, tive uma posição bastante parecida com essa, eu tinha alguns países da América Latina, ficava também baseada no Brasil, também indústria, né, uma concorrente da Unilever, então o portfólio bastante parecido, e gerenciei alguns projetos grandes, eu fui head do projeto das Olimpíadas, a P&G patrocina Olimpíadas, né, então quando a gente teve aqui as Olimpíadas 2016, eu gerenciei o projeto por lá, foi uma passagem super bacana, interessante, com muita experiência. Antes disso, né, fazendo o currículo de trás para frente, eu passei pela Control Risks. A Control Risks é uma das maiores empresas do mundo também que gerenciam esse lado de prevenção a sequestro, né, na parte privada, com muito mais foco no México do que no Brasil, obviamente, e a partir de treinamentos, e aí eu fui ali também uma diretora associada da Control Risks. Antes disso, tive uma passagem muito breve de 1 ano pela Embrase, não sei se todo mundo se lembra da Embrase, né, uma empresa aí prestadora de serviço, também de vigilante, limpeza, manutenção, fui gerente geral da Embrase, e antes disso, onde eu comecei minha carreira, eu passei 8 anos na American Airlines, então entrei na American ali novinha, checando documentação, appearance and behavior, né, comportamento de passageiro, documento falso, aquela história toda, antes de embarcar para os Estados Unidos. Vivia de auditoria de TSA, auditoria da ANAC, né, era o tempo inteiro, saía de uma, começava em outra, então foi uma super experiência ali também, muito mais voltado para a prevenção a terrorismo, narcotráfico. Então, enfim, minha carreira sempre dentro de security, né, foi o que eu fiz desde o meu primeiro trabalho, e enfim, é isso, né, sou formada em hotelaria, nada a ver com segurança, muita gente se interessa para saber qual a formação, né, então sou formada por hotelaria e pós-graduada em comunicação, então nada com segurança, fui aprendendo no meio do caminho mesmo. Então, bom, com o currículo dele, a gente entende que você começou a trabalhar com 4, 5 anos de idade, né? Mais ou menos. Isso é verdade. Giovana, com toda essa sua experiência, com essa bagagem, né? A gente viu aí, pelo que você comentou, você já tem experiência na área de consultoria, né?
você também já foi cliente final e já é cliente final, né? Você trabalhou também numa empresa de segurança de serviços, né? Que é a Embrase. Conheci muito bem a Embrase, trabalhei em shoppings, eles eram muito fortes em shoppings, né? Com essa bagagem, voltando até para o nosso tema aqui hoje, né? Que é as novas estratégias de segurança. O que toda essa bagagem te ajuda, ou te ajudou, ou vai te ajudar em desenvolver essas novas estratégias para a área de segurança? Bom, a gente olhar todos os lados, né, entender o ponto de vista de todos os lados da história sempre é muito enriquecedor, né? Então, eu sei quais são as dores aí de ser um terceiro, de ser um prestador de serviço, entendo também as dificuldades e as necessidades como cliente, né? Como consultoria, obviamente, trouxe muita bagagem, porque eu trabalhei em clientes de todos os formatos, aí, todos os tipos. Então, eu acho que hoje a gente está falando de segurança num formato muito diferente do que a gente fazia no passado, né? Quando a gente começou com segurança na área privada, a gente usava muito pessoas que vinham do que a gente tinha como segurança, que era militar, né? E que eu acho super enriquecedor, contanto que a gente tem um grupo diverso, né? Eu acho no meu time a gente tem, obviamente, gente que vem dessa área, mas eu também tenho gente que não tem nada a ver com isso, né? Que tem formações assim como a minha, completamente diferentes e que foi ganhando experiência e buscando conhecimento, estudando no meio do caminho. Hoje, a segurança tem que ser, assim como todos os outros departamentos da empresa, uma área que traz diversidade, que traz gente com linha de pensamento diferente. A gente estava discutindo um pouquinho antes aqui de entrar no programa entre a gente, sobre o uso de tecnologia, quantas coisas novas que a gente está colocando, de inteligência, né, na área de segurança. Eu brinco muito que eu falo que a minha função é uma função de influenciador, né, e muito mais do que um diretor, é um influenciador, porque eu não tenho um budget que eu saio gastando aí meu dinheiro nos projetos que eu quero colocar dentro da companhia. Eu vou para as empresas, eu vou para os diretores, vice-presidentes, presidente da companhia, e eu vendo um projeto que eu quero que eles gastem o dinheiro deles na minha ideia, né? O dinheiro que eles têm para gastar em inúmeros outros projetos ali de outros interesses. Então, saber influenciar, saber se comunicar, saber vender, né? Então, ter um pouco desse lado aí, tanto de comunicador como vendedor, é super importante hoje em dia, além, obviamente, do conhecimento técnico, e entender qual é a função de um vigilante, como a gente pode aprimorar um sistema de CFTV. Então, o conhecimento técnico sempre vai ser super importante, né? Mas também ter um pouco, abraçar um pouco esses outros lados hoje em dia, em empresas assim como a empresa que eu estou hoje, né? Em que todo mundo acaba assumindo tantas funções, né? E eu acho que trazer esse conhecimento de todas as áreas é essencial, né? Enriquecedor mesmo. Eu acho que realmente isso é muito importante. Às vezes a gente se depara com alguns diretores da área de segurança e eles não têm um pouco dessa noção, né? Então, eles apertam lá, apertam, e eles não têm a noção que depois, no final, o prejudicado acaba até sendo ele, porque é uma prestação de serviço ruim, né? Acaba tendo, ainda mais com segurança patrimonial, eu já vi muito disso, né? Então, você ter a visão global aí do mercado de segurança é muito enriquecedor, né? Para todos, e para você vender isso internamente, né? Todos nós somos vendedores, né? Então você tem que vender isso também aí para os seus colaboradores, para os responsáveis das indústrias, né? Dos seus sites, né? Com certeza. Você tocou num ponto aí que é bem importante, né? Dessa história do aperta-aperta. Eu trabalho numa indústria em que a gente faz produtos de bens de consumo, alimento. A gente não tem uma margem de lucro gigantesca em um sabonete, em um desodorante, né? Então, obviamente, que tem que apertar no sentido de qual que é o mínimo que eu consigo fazer com a qualidade que eu quero, né? Então, isso sim. Isso vai ser feito. A gente tem times de compras aí para isso, né? Para analisar os contratos e fazer aquele trabalho todo ali de chegar no mínimo possível. Mas eu acho que a gente tem sempre que participar desses processos, né? Como a área mais interessada, falo como segurança, de entender que a qualidade não vai ser prejudicada, né? Porque a gente chegar, de repente, num valor ali de 10% a menos
para ter redução de custo, e depois a minha entrega vai ser super ruim, vai faltar, vai deixar, né, vai deixar devendo, não vai valer a pena. Eu acho que em todas as empresas a gente está assim, mas em indústria, obviamente, a gente sempre vai buscar redução de custo, sempre, sempre, mas tem que ser de uma forma inteligente, né? Eu acho que a gente tem feito projetos, por exemplo, né, de onde que a gente consegue, onde que a gente tem gente em excesso, de repente, e a gente consegue ou automatizar, deixar algum processo até mais seguro e ter alguma redução final. Ótimo, muito bom, a gente vai fazer isso. Mas não é substituição, né? Não é tira esse e põe esse que é mais barato. Isso não funciona, né? Não tem como. Então tem que ter um pouco de inteligência nesse processo. Ah, com certeza. E até falando assim do setor de segurança, Giovanni, qual que é a importância da segurança na Unilever, por exemplo? Porque assim, quando eu trabalhava com telecom, por exemplo, a gente falava que sempre na hora de encaixar a parte de telecom num prédio, por exemplo, era sempre a última coisa que a gente ia pensar. Segurança, falando de segurança, qual que é hoje a importância, né, no setor até da Unilever? Brinquei com isso no café, né, quando a gente conversou, mas a gente está tirando a salinha de segurança debaixo da escada, né? Então, segurança tem sim que ter uma importância, tem que estar junto nas conversas de crescimento do business, e isso é o que está sendo feito aqui, né? E eu acho que o business tem aceitado muito bem quando vê os resultados. Então, se eu tenho uma redução super importante em roubo de carga, com o trabalho que está sendo feito, é dinheiro, né? Então, você tem que chamar atenção. Ou é um cost avoidance, né, que a gente chama, ou eu estou deixando de perder esse dinheiro, ou estou deixando de gastar, no final das contas, é dinheiro, é resultado para a companhia. Então, deixar de ter, tem uma tentativa de intrusão que não foi bem feita, que a gente conseguiu prevenir. Roubo de carga que eu consegui prevenir, estou lá reduzindo mês a mês as perdas, com o investimento correto, né, sem... Segurança, a gente não pode simplesmente levantar todos os muros e barreiras e generalizar, né? Então, tem que ser a análise de risco, entender cada site, cada processo, onde que a gente tem que mexer e otimizar. E no fim das contas, quando você mostra isso para a empresa com números, né? De olha só quantos benefícios que a gente trouxe com todo esse trabalho de prevenção. Sem sombra de dúvidas, isso passa a ser importante. Então, na Unilever, hoje eu posso te dizer que security tem um papel super importante, principalmente em países na América Latina, obviamente em outras regiões, né, que a gente tem em África, enfim, né, em outros lugares. Agora, Estados Unidos, em época de eleição, quando a gente teve aquele... o Black Lives Matter, né, a gente tem lojas de rua que foram ali destruídas, né, danificadas, vidro quebrado... Então, ter um plano de segurança de prevenção e nada acontecer, sendo que nos seus vizinhos as coisas aconteceram, a empresa olha e vê que realmente não, aquilo ali a gente tem que dar atenção. Então, eu sempre falo, quando alguém me fala, mas segurança é sempre de lado, a segurança ninguém dá bola, ninguém nem sabe que a gente existe, né, backstage, né, da empresa, a gente não é a função principal, a gente não é vendas, né, a gente não está aqui a gente é uma empresa que fabrica e vende sabonete, sorvete, granola, enfim, né? Sabão, Omo, o que for. A gente não é uma empresa de segurança, então não é o core business. Isso, obviamente, se você quer ter esse papel principal, vai para vendas, né? Outra área. Agora, se aquela salinha lá embaixo da escada, se aquela função que realmente só é lembrado numa crise, eu acho que é papel da liderança de security, de mudar isso dentro da companhia. Então, dar visibilidade para os projetos, né? Entrar nessas reuniões de liderança e mostrar que olha quanta coisa está sendo feita, olha quanto dinheiro a gente deixou de perder com esse projeto aqui de prevenção. Então, é dar visibilidade o tempo todo, mostrar, é um trabalho constante, né? Se deixar parado, obviamente, o pessoal vai esquecer. A gente não é, de novo, não é o core business da empresa. Mas eu acho que hoje, dentro da Unilever, com certeza tem um papel super importante e a liderança reconhece isso. Mostrar, né, o investimento, né? Por que que eu estou investindo tanto para a segurança? Porque tem custo, né? Tem custo, prevenção tem custo, mas exatamente. É muito prevenção, né? Então tem que mostrar essa balança aí.
Hoje as empresas elas já estão com essa mentalidade de que segurança não é só custo, né? Não é só despesas que você vai ter. Você tem que mostrar logo, lógico, que você vai ter também os seus ganhos, né? Então, você vai ter aquele investimento, mas, como você falou, você vai ter uma prevenção de perdas, e existem até, a gente já está utilizando câmeras muito para o processo, né? Então, às vezes, deixa de ser somente segurança, você cuida de processo, né, que pode melhorar aí até a produção, minimizar riscos aí com segurança do trabalho. Então, a gente parte de segurança mesmo, eu não sei como que é na Unilever, mas muitas empresas, muitas áreas de segurança, elas já estão abaixo de outros guarda-chuvas dentro da empresa, ou seja, na área de facilities, ou de compras, de procurement. Então, porque eles já estão tendo uma visão diferente só de segurança, não é só aquela área de segurança que vai tratar só segurança patrimonial. Acho que isso é muito importante, e pelo que eu vejo, e pelo que eu vi e vejo na Unilever também é assim, né? Eles já estão utilizando a segurança muito, muito além, né? Com certeza. Dentro da Unilever, a gente fica dentro do guarda-chuva de supply chain, apesar de ter end-to-end, né? Então, eu tenho segurança em todas as áreas, de vendas, de marketing, responsabilidade por todas as áreas, mas, obviamente, né, parte de logística, de manufatura, são as áreas que têm uma necessidade maior de suporte de segurança. Então, a gente fica dentro, e eu acho que faz todo sentido ficar dentro de supply chain, mas eu já tive dentro de RH, dentro de outras áreas em outras empresas também, e que também faz sentido, depende um pouco da orientação da empresa, né? Do que a empresa busca. Mas eu concordo com você, acho que segurança é isso, a gente tem que dar visibilidade para os projetos, tem que entrar em todas as áreas, inovação, projetos novos, usar as câmeras que a gente tem ali instaladas, não só para monitorear a parte de segurança, mas para qualidade, para segurança do trabalho, né, para safety, né? A gente em inglês tem duas palavras aí de safety e security. Isso, né? São coisas completamente diferentes. Mas agora, com a pandemia, usar, inclusive, para rastreabilidade, saber quem passou por onde, conversou por quanto tempo com outra pessoa, né? Caso a gente tenha alguém ali infectado por Covid, positivo. Então, a gente pode fazer tanta coisa, né? Usando os recursos de segurança dentro da companhia, que, sem dúvida, traz muito valor, né, para a companhia. Quando você participou no café com a gente, uma coisa que ficou muito claro a área de segurança, safety security, como um todo hoje, ela é complementar a praticamente todos os departamentos da empresa, né? Hoje a gente tem uma facilidade de entrar na vida dos outros departamentos e ajudar eles a resolver os problemas que não sabiam como, ou nem sabiam que tinham às vezes, né? Aumentando o dinamismo da própria empresa, né? Isso é muito legal. Sem dúvida, e eu acho que esse é o papel, né? De novo, quem está na liderança na companhia de segurança, de security, tem que vender essa imagem, né? Tem que ir atrás, sabe que tem um projeto novo acontecendo, pessoal, vocês já envolveram minha área aqui? Como é que é o projeto? Vocês já consideraram um sistema de câmera? Depois tem que quebrar tudo aqui para instalar a câmera, vamos fazer isso juntos, né? Mais fácil. Então, tem que se envolver mesmo, tem que buscar, vai ter um fechamento de fábrica, o que implica num fechamento de fábrica? Né? A Unilever é uma empresa que compra e vende marca o tempo todo, então a gente abre fábrica, fecha, a gente comprou a Mãe Terra, por exemplo, né? Então, a fábrica veio para a gente, depois a gente fez uma transferência dessa fábrica para dentro de outra fábrica, então tudo isso, segurança tem que estar ali o tempo inteiro, entendendo desde a parte de anúncio de fechamento, o que isso implica, segurança dentro do site, né? Pós-fechamento, a gente tirou toda a estrutura, mas o terreno ainda é nosso. O que implica para a segurança isso, né? O risco de intrusão, algum tipo de ocupação ilegal num terreno. Então, tudo isso a segurança tem que estar sempre envolvido, com certeza, em todos os projetos. Mas vai da gente, né? A gente tem que buscar, correr atrás. Não deve ficar sentado esperando que alguém vai trazer, olha, me ajuda aqui nesse projeto, né? Tem que buscar trabalho. Não, mas é isso mesmo, tem que buscar trabalho. Eu vi a participação sua lá no café, eu achei uma coisa bacana que você comentou, eu acho que alguém provocou, a questão da diversidade do time de segurança, né, voltado à inclusão. Então, você até ser mulher e estar na área de segurança e um cargo de executiva,
como que você vê isso, e se na Unilever, como que é essa questão de inclusão? Eu estive num cliente, numa indústria, né, e eles têm uma meta de X% de mulheres para trabalhar nas áreas, né? E na área de segurança era a que tinha a maior porcentagem de mulheres trabalhando. Eu achei isso interessante, né? Achei isso bem interessante. E em algumas indústrias que eu estou visitando, eu vejo mais a presença feminina na portaria, não só na portaria como recepcionista, mas como vigilante, né? Eu acho isso muito legal. Eu vejo que a mulher ela é mais perceptiva, né? Ela te atende melhor e ela é mais observadora, né? Então, eu acho que juntar essas características, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Giovana. Claro, não, sem dúvida. É um assunto que eu gosto muito de falar e advogar um pouco, né, sobre isso. Acho sempre bacana falar sobre esse tema. Pegando a sua última frase, né, do que traz de bom de ter uma mulher na posição, eu particularmente sou a favor de ter boas pessoas nas posições, pessoas que se encaixam na posição, né? Eu não acho que porque a mulher ela tem a mulher tem esses traços e o homem tem esses traços e ponto final, né? E por isso eu quero Não mulher. interessa qual, né? Então assim, a recepcionista tem que ser mulher, o vigilante tem que ser homem, né? Porque essa é a postura que eu quero. Eu acho que isso já mudou muito e até é inaceitável a gente pensar assim ainda, né? A gente tem tanta gente boa, seja homem, seja mulher, né, e em posições diferentes. Por que um homem não pode ter uma função de recepcionista, né? Por que uma mulher não pode ser vigilante? A gente não está colocando uma função de vigilante em que aquele porta de balada lá, que tem que ser um fortão, de braço fechado, de cara amarrada, que ninguém entra, ninguém sai, né? Não é isso, né? A gente tem catraca, tem cancela, tem portão, tem câmera. O segurança está ali para fazer uma função específica de vigilante, né? Ele está ali para entender como vai ser esse controle de acesso, para entender onde tem um risco, chamar uma pronta resposta. A gente não trabalha com vigilante armado em fábrica, né? E mesmo que fosse, a mulher está preparada para isso também. Mas o que eu quero dizer não é aquela postura ostensiva de estar ali, né? Ele está ali para fazer um serviço de inteligência, de analisar um risco, entender onde que alguma coisa pode dar de errado e acionar a pronta resposta, seja ligar para a polícia, seja fechar um portão, seja reportar para a liderança da fábrica, né? Isso falando de fábrica. Por que não pode ser uma mulher? Por que eu não posso ter um cadeirante sentado ali na posição, onde está monitorando câmera, e ele está ali o dia inteiro sentado monitorando câmera? Por que não? O que impede dele fazer o trabalho dele, né? Então, eu acho que é muito mais a gente pensar nesse sentido da inclusão e de ter pessoas pensando de forma diferente, pessoas que têm uma bagagem de vida diferente, né? Mais até do que pensar em homem e mulher, né? Eu acho que é muito mais por esse Com lado. certeza. Obviamente que na área de segurança, principalmente para vigilante, é natural que a gente tenha mais homens, né? Porque a gente vem desse histórico aí de que vigilante era isso que a gente acabou de falar. E aí, até quando eu abro posições, eu abri uma posição para uma vaga de coordenador na Unilever, e eu não me lembro o número, a quantidade de pessoas, mas assim, foi um número de, sei lá, 150 pessoas para uma posição de coordenador. E desses 150, eu recebi o currículo de uma mulher. De 150. Onde que está o erro aí, né? Será que esse erro está porque elas acham que não vão conseguir fazer esse trabalho? Será que a forma que a gente apresentou o job description, né, de como que é a função, de como é a vaga, elas não se encaixaram, né? Tem até uma estatística, não lembro exatamente o número, mas tem alguma coisa de que as mulheres só se aplicam para uma posição em que elas têm 100% da descrição ali, que elas atendem 100%. O homem, se tiver 50%, ele, vou aplicar, vai que dá certo, né? E eu não lembro exatamente qual é a estatística, mas tem um estudo, assim, com alguma coisa assim. E aí, assim, eu acho que o que a gente tem que olhar de repente, a gente está errando um pouco, né, nessa descrição, e a gente precisa atrair um pouco mais essas mulheres, e aí, para isso, hoje a gente tem inúmeros grupos aí de Women in Security, né, mulheres na segurança, dentro da ASIS, na OSAC, a gente tem vários grupos aí para tentar atrair um pouco mais e chamar mais atenção de que dá, sim, para fazer, é uma área super bacana, dá para se desenvolver, tem espaço, né, e tem que atrair. Neste momento em que a gente tem pouca, ser intencional, como você comentou numa empresa, né, de ter uma certa cota ali, né, para atingir, eu acho que é válido,
pelo menos até o momento de você chegar nos finalistas, né, de buscar pessoas de forma intencional, né, buscar mulheres de forma intencional para depois no final entender quem é o mais qualificado e obviamente colocar quem for o mais qualificado, porque é difícil de atrair, é difícil de trazer mulheres, eu acho que está aumentando. Quando eu entrei, né, eu faço parte da OSAC, um dos grupos que a gente tem de segurança há muito tempo, e eu me lembro que eu ia em reuniões que às vezes eu era a única mulher, às vezes tinha eu e mais uma ou duas. Hoje, a gente já está num grupo muito maior. Obviamente, a maioria ainda segue sendo homem, mas já é um número muito maior. Então, tem aumentado a quantidade de mulheres, né, dentro da área de segurança, dentro da área de cybersecurity, né, da parte mais para TI também. E eu acho isso muito legal, acho que tem que continuar. Mas a minha visão eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio. Gosto do equilíbrio, gosto de ter pessoas de bagagem diferente, mas, obviamente, que sejam qualificadas, né? E não substituir por substituir só porque tem que ter mulher, porque a mulher pensa assim. Isso eu já não gosto. Eu acho que cada pessoa tem suas qualidades, né? Seja homem, seja mulher. E até emendando aí na pergunta do Claudinei, Giovana, e você comentou agora até no que você estava falando, e no pessoal com necessidade especial, o famoso PCD, né? Que seja... Como que é a contratação na Unilever, até na parte de segurança? Eu acho que tudo depende do que a posição precisa. Como eu falei, uma posição que vai ficar... Se a gente tem uma posição que é um posto 24 horas sentado na sala de monitoramento, vai ficar sentado olhando para a tela e o máximo que você pedir para a resposta, o porquê não, né, de ter a posição. Agora, se é um vigilante, de repente tem que trabalhar armado, que vai precisar correr, que tem que ter aí ele tem que pelo menos estar apto para aquela função, né, para fazer aquilo. E aí, de novo, seja PCD, seja homem, seja mulher, né? Precisa de alguém apto para a função. E a área de vigilante, a gente tem essa questão muito operacional, né? De que tem que fazer ronda, tem que, né? Enfim, entrar, de repente, em área de mata, em fábrica, né? Com EPI e tudo mais, mas de mata alta, subir algum morro, alguma coisa nessa parte de ronda. Então, só tem que estar apto. Agora, eu acho que tem funções mais administrativas, de que o vigilante fica ali sentado na portaria, fazendo alguma documentação, entrada de caminhão, né, com entrada de nota, e eu não entendo por que não. Então, essa é uma cobrança que a gente tem com a empresa terceira, né, com o nosso prestador, porque a gente tem um mesmo prestador para o Brasil todo, para as fábricas e escritório, que é essa inclusão, né, então a gente fala bastante disso, e tem feito um trabalho bem interessante. A gente tem aumentado os números pouco a pouco nesse formato que a gente falou de abrir uma posição. Então, vamos buscar com um pouco mais de intenção o que a gente quer, seja PCD, seja mulher, mas no final achando alguém super qualificado para a posição. Então, isso tem acontecido sim, mas ainda, obviamente, é minoria. A gente fez... Giovana, a gente fez recentemente em um dos nossos clientes uma central de operações, né, um CCO, e já com entrada já para cadeirante, né? Acessibilidade. Foi um projeto bem bacana e na verdade o cliente não tinha essa visão no início. E aí, uma vez a gente desenvolvendo lá o projeto, mesmo no escopo, falou, poxa, dá para você colocar acesso a cadeirante. Aí que ele foi consultar o RH, falando, poxa, é mesmo, a gente precisa colocar, tem uma vaga de PCD aqui e vamos colocar na central de monitoramento, né? Mais fácil, né? Mais tranquilo, porque a gente consegue adaptar. E o projeto ficou muito bacana. Eu tive lá, foi lá no Mato Grosso, inclusive, eu fui visitar a central de segurança lá, ficou muito bacana. Então, a gente já tem que pensar. Não, e exatamente, eu acho que o importante a gente adapta, deixa a sala pronta, quando a gente tiver essa pessoa com a qualificação, né, que a gente quer, a sala está pronta, agora deixar para contratar, para daí ver, aí a gente não faz, né? Então tem que realmente ter essa intenção e ter esse primeiro passo de cuidar do ambiente, cuidar do espaço, para daí trazer a quem a gente quer. Até porque a gente está contando tecnologia, daqui a pouco a gente vai ter o drone fazendo a ronda e não precisa mais, né? Nem fica de pé para pilotar um drone. E eu acho que essa parte de tecnologia é uma super legal, bem interessante também para a gente falar, né? A gente tem investido muito em tecnologia, na parte de analíticos, a gente tem estudado drones, né? A gente tem alguma coisa de drone, não ainda tanto para segurança, muito mais dentro de centro de distribuição, né? Para outras funções. Mas a gente é muito voltado para a parte de segurança 4.0 também. Esse é um ano que a gente tem feito muito investimento, ano que vem mais ainda, né, com vários projetos já em andamento para serem entregues.
E aí, muita gente fala isso, poxa, mas aí tira o emprego, né? A gente coloca isso e as pessoas, né? A gente não vai... A gente continua fazendo um trabalho muito humano, a gente precisa de pessoas para fazer o trabalho que a gente faz, mas a gente tem muita coisa que dá para automatizar realmente e melhorar os sistemas que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de ter vigilante, que a gente vai deixar de ter gente especialista em segurança, né? Dentro das empresas. Eu acho que é um trabalho em conjunto. A gente tem que fazer os investimentos certos, tem que automatizar muitas burocracias aí que a gente faz hoje manualmente, de entradas, né, em fábrica, a própria Honda, né, você tem um dia ali, aquele sol de 40 graus no Nordeste, aquele calor, e o cara lá de camisa de manga comprida, de bota, de EPI, dando volta no meio do mato, não faz o menor sentido, né? Por que eu não deixo esse cara no ar-condicionado, dentro de uma sala com analítico, nas câmeras, com drone, e dizendo para ele, olha, tem alguém ali tentando pular cerca, tem alguma coisa ali que está acontecendo de errado, tem um caminhão estacionado numa área, né, que tem alguém se aproximando, e aí esse vigilante pega essa informação e fala, opa, preciso agir com isso daqui, né? E não deixar o cara lá andando no sol, sendo que eu posso colocar um drone para fazer isso, né, com inteligência, com analítica e tudo mais. Então, acho que aí entra a parte da inteligência da segurança, a gente usar a tecnologia a favor da segurança, né? Não vai tirar vigilante e deixar de ter gente para isso. E você está... desculpa, Claudinho, quer continuar? Não, isso é interessante, né? Às vezes a gente... Eu, como consultor comercial, às vezes eu chego numa indústria e eu falo, sou da Avante, eu vim conversar com fulano de tal, eles falam, puxa, já vai tirar meu emprego, né? Já vai vender tecnologia. E uma vez eu fazendo, foi bem interessante, né? Fui numa subestação onde tinha um vigilante e o próprio cliente falou, não fala que vai colocar sistema de segurança eletrônica porque vai tirar ele. E ele veio conversar comigo, eu falei, não, isso aqui é para melhorar, você vai ficar dentro da sala, em vez de você ficar fazendo ronda, acho que nós você só vai atender o portão. Até, você só vai atender o portão se realmente você vê que é uma pessoa que está autorizada a entrar e você vai lá abrir o portão, ou eles abrem remotamente, né? Mas realmente a função não é isso, é dar melhores condições para o vigilante trabalhar, né? É o que você falou, não ficar andando lá no sol, ou até correr o risco, né? Você está tendo uma invasão, as pessoas estão, os invasores estão armados. Você vai mandar um vigilante lá para quê? Desarmado, não é verdade? Ou até armado para ter conflito. Não, armado então, com a 38.42, o cara com um fuzil na mão lá, 5. Vai adiantar o quê? Uma bala velha. Né? Então a gente tem que usar a inteligência, né? Tem que usar a inteligência, tem que utilizar a tecnologia que nós temos disponível, né? E pode falar, Thales, eu acabei te cortando. Não, eu ia até perguntar, porque ela comentou sobre tecnologia de drone e tal. Como que a Unilever está levando essa, vamos dizer assim, essa evolução da tecnologia com a mão de obra normal, a mão de obra humana, vamos falar assim? A gente tem feito esses investimentos em todas as áreas, não só em segurança, então acho que faz todo sentido a segurança entrar junto nessa onda, né? De novo, redução de custo em indústria é um tema sempre falado e sempre abordado. Então, onde a gente consegue reduzir, não necessariamente com mão de obra, né? Mas qualquer tipo de redução que a gente possa fazer, seja com equipamento, o que a gente quer na companhia é ter um custo mais baixo de produção, ter uma produção mais eficiente, né, gerar lucro com essa produção e que seja feito de forma segura, seja por safety, seja por security, né, tanto a segurança do trabalho quanto a segurança patrimonial. Então, isso naturalmente, a gente sempre vai olhar, mas quantos vigilantes tem nesse site, né? Mas por que não dá para fechar? Por que não dá para a gente fechar essa portaria aqui, tirar esse vigilante, as pessoas entram pelo outro lado? Então, por isso, de novo, o trabalho de influenciador, né? Mostrar o que dá para ser feito e a gente também ter pé no chão, né? De se tem gente em excesso e a gente consegue trabalhar com menos, vamos estudar isso e entender o que dá para fazer. A questão do vigilante de falar, não fala para ele porque ele vai perder emprego, todo mundo precisa se adaptar, né? A gente entende hoje que tudo que a gente fez, eu fiz a minha faculdade, a minha pós-graduação, eu fiz com 21 anos. Eu tenho 36 anos, né? Tudo que eu estudei lá atrás com 21 anos para hoje, me serve de alguma coisa? Serve, sem dúvida, né? Um conhecimento que a gente vai levar com a gente para sempre. Agora, o que eu aprendi lá de técnica
para hoje mudou completamente. É outro mundo. Né? Então, um vigilante que senta ali na posição dele, ele acha que ele chegar no horário e está com o uniforme em ordem é o suficiente, não é o vigilante que a gente quer dentro da companhia. Eu quero um cara ativo, que está de olho, que está estudando, tentando aprender como é que funcionam esses sistemas aí, como é que funcionam esses controles de acesso novos que estão aparecendo. A gente vai migrar do que a gente tem hoje para outras tecnologias, sem sombra de dúvida, né? A gente está lá usando crachá no pescoço, isso vai mudar. Eu não vou ficar usando crachá no pescoço daqui 10 anos, né? As coisas vão ser completamente diferentes. Então, o vigilante que está lá atento, que está buscando, que quer conhecer, que quer liderar, que quer fazer parte de projeto, ele sempre vai ter espaço, né? Agora, o cara que chega, senta lá, fecha a cara e fica esperando da hora de ir embora, realmente as coisas estão mudando, né? Então, tem que se sacudir. É interessante isso que você comentou, Giovana. Eu estive num cliente e realmente ele falou essa questão do crachá. Ele até fez um comentário muito bacana, que foi o seguinte, ele falou, Claudinei, se nós trocarmos o crachá aqui, eu sou muito diferente de você, né? Mas se você estiver trabalhando aqui e a gente trocar o crachá, o vigilante não vai, nem que você é de visitante e eu de funcionário, se trocar, ele não vai perceber, ele não vai chegar, ele não vai te questionar, né? Então, o crachá, às vezes, é mais só para entrar lá. Então, a gente precisa de tecnologias que identifiquem isso. Você tem lá uma identificação facial, por exemplo, onde tem uma câmera lá que você utiliza. Eu estou falando isso porque a Avanti já tem, tá? Então, você tem lá o facial, o visitante ele não poderia estar naquele local, né, sem nenhum acompanhante, sem um colaborador do lado. E já mandar um pop-up para o operador e ele mandar um vigilante lá no local e falar, visitante, você não pode estar nesse local, né? Pode ser um local de alto risco. Então, a tecnologia vai bem além, né? Eu gosto desse ponto, da questão da tecnologia. Eu acho que isso cada vez mais vai... Bom, o que a gente conhece hoje, né, nem o que a gente imagina, acho que vai ser até melhor do que isso. Mas tem um outro lado que eu gosto de trabalhar muito, e a Unilever é uma ótima empresa para isso, que é trabalhar na cultura. Então, também ensinar as pessoas a se portarem de forma segura, né? Então, não adianta a gente também só depender da tecnologia, só esperar que a câmera faça alguma coisa. A gente precisa que as pessoas entendam o que é esperado delas também, né? Então, se eu tenho um visitante que tem uma placa dizendo para ele que ele não pode andar mexendo no celular dentro de uma fábrica, que está dizendo na placa, na entrada, enquanto ele está ali, que ele tem que usar o crachá no pescoço dele, ele não pode tirar, ele tem que estar com o host dele, né, o funcionário, o tempo todo. O funcionário é treinado para saber que ele não pode deixar o visitante sozinho, que ele tem que buscar na portaria e deixar de volta na portaria. Para ir no banheiro, ele tem que estar ali do lado, não pode deixar o cara sozinho, e que os dois têm que estar com o crachá no pescoço o tempo todo. Se alguém não faz isso, eu não quero só que a câmera fique me avisando, né? Eu quero que as pessoas entendam que isso é para o bem delas e para o bem da companhia. Então, acho que são dois trabalhos paralelos, né? Um é a gente identificar quais são as tecnologias ideais para o resultado que a gente quer, e o outro é trabalhar na cultura das pessoas, né? A gente ter as pessoas certas para a direção que a gente quer da companhia. E isso a Unilever faz muito bem. Em todas as áreas, né? Giovana, falando justamente dessa parte de cultura mesmo, né? Que o James Brasil ele vem fazendo alguns comentários aqui no chat do YouTube que vai de encontro com isso, que a gente estava falando a respeito de trazer pessoas diferentes para dentro do nosso ecossistema, né? Seja qual for a natureza da diferença dessa pessoa, né? Abrigá-las dentro da nossa instituição. E vai de acordo com o que você falou, de instaurar uma cultura mais adequada. Esses dois casos passam por um aculturamento interno. Como é que você vê, como é que vocês fazem programas internos de treinamento, de capacitação? Eu me lembro muito bem que você contou que vocês queriam pessoas com certo perfil em determinado momento e fizeram uma seleção específica para essa galera, com treinamento específico para essa galera, né? Traz para a gente um pouco disso, então, por favor. A gente tem muitos programas dentro da companhia, muitos, assim, de todas as áreas possíveis para que todo mundo se sinta parte da empresa, né? E que a gente trate todos os desafios e as dificuldades com RH, né? Nesse trabalho da cultura, para que as pessoas realmente se sintam como parte e, de novo, como eu comentei da questão de atrair mulheres, né? Como é que a gente atrai diversidade? A gente quer ter diversidade, aí no fim você olha lá na sala da liderança, de board,
Tem diversidade ali dentro? A gente está atraindo mesmo, né? A gente está mostrando que é possível, sim, sentar naquelas cadeiras, né? Então, a Unilever tem inúmeros programas de Afrolever, tem programas super legais dentro da companhia. Para isso, eu comentei no café, e eu posso falar rapidamente desse processo que a gente teve. A gente tem uma fábrica e que a gente queria abrir algumas posições para algumas pessoas de fora, né? E era focado mais para haitianos, e a gente abriu a posição achando que ia encher de gente, né? Querendo se candidatar para a posição. Chegamos lá no dia e não apareceu uma alma para se candidatar à posição. A gente achando que estava arrebentando, né? Com abrindo esse processo bem focado mesmo para essa população. Aí a gente entendeu que essas pessoas precisavam do dinheiro hoje, né? Para comer hoje, para pagar suas contas hoje. E a gente era um processo de 3 meses para contratação, para daí sim a pessoa entrar, começar a ser treinada, né? Aí entrar a CLT, tudo certinho. E a gente tinha um monte de novo, job description errado, né? Com um monte de requerimento que as pessoas não conseguiam atingir. Aí a gente fez esse estudo, entendeu isso trabalhando junto de uma ONG, né? Todo um processo com muito cuidado, e a gente entendeu que a gente podia abranger um pouco isso, então a gente incluiu ali venezuelanos, incluiu um monte de gente, né? A gente queria pessoas, né, de fora e atingir um público bem específico. A gente mudou, então, essa descrição, né, do que a gente precisava das pessoas. A gente encurtou o processo de 3 meses para 1 mês, e nesse 1 mês a gente dava para as pessoas um salário, uma cesta básica para passar o mês, para estar parte do processo, não estavam contratados ainda, só para participar do processo. Então, a gente garantia que, nesse mês, fica aqui, a gente vai te dar os treinamentos, você vai fazer o processo seletivo, as entrevistas e tudo mais, você está aqui, sua cesta básica, um salário mínimo. E aí, no final do processo, então, aí, obviamente, a gente encheu todas as cadeiras na sala ali que a gente colocou para candidatos, e encontramos pessoas excelentes, com um currículo muito bom, e que estão lá, assim, super contentes, né, hoje na companhia, seguem ali trabalhando na companhia, e a gente hoje tem outros projetos, incluindo para trazer, por exemplo, presidiárias, para trabalhar em algum projeto específico. A gente tem horta, né, então elas vão lá, trabalham durante o dia, e depois a gente leva elas de volta para o presídio, né, enfim, isso ajuda de todos os lados, né, seja ela, seja a gente, seja o governo. Então tem muitos projetos dentro da companhia que são super legais de inclusão. Esse é um só exemplo deles, né? Mas de novo, a gente tem que fazer as coisas de forma intencional. Se a gente precisa ter mulher na posição, não é simplesmente abrir a vaga e falar ninguém se candidatou. Onde que a gente está errando, né? Como é que a gente atrai essas mulheres? A gente tem espaço para elas? A gente é um ambiente super machista, que quando entra uma mulher a gente trata ela super mal? Aí ninguém vai querer ficar, ninguém vai nem querer se candidatar porque ouviu dizer que é um ambiente ruim, né? Então, a gente preparar o ambiente, garantir que é um ambiente inclusivo, garantir que a gente consegue atrair essas pessoas, ter gente de qualidade, treinar, qualificar, e aí é sucesso para todo mundo, né? Tanto para a companhia quanto para as pessoas. Às vezes, essa é curiosidade até, às vezes, para a mulher, de repente, não querer uma vaga ou não procurar essa vaga, é isso que vocês estão trabalhando, então, de repente, como colocar no mercado pessoa, não só mulheres, né, no caso, como chamar, como atrair mais a mulher, é isso que vocês estão trabalhando, então? Essa é uma das áreas, né, e eu te falo que até internamente, sabe, Thales, a gente dentro da Unilever, a gente sempre contrata de fora, tudo bem que a área de segurança é muito específica e você não consegue ter alguém ali que começou dentro da companhia numa área completamente diferente, simplesmente colocar em segurança e, por exemplo, um gerente, um diretor que nunca fez isso na vida, vai ter muito desafio, né? Então, a gente acaba sempre trazendo de fora, assim como eu entrei de fora, assim como a pessoa que estava antes de mim entrou de fora. Como é que a gente qualifica a gente interna, né? Então, a gente tem falado, esses projetos que eu comentei, muito projeto de fora, né? Para atrair gente de fora para a posição. Mas internamente, né? Por que eu não posso, de repente, pegar um coordenador numa função mais júnior, que eu consigo treinar e qualificar, alguém que vem de outra área, alguém que saiu ali de um estágio e acabou de ser efetivado. Por que eu não posso pôr na função, né? Para essa função específica, que dá para treinar, que dá para qualificar e começar na área de segurança ali novinho, por que eu tenho que trazer de fora sempre, né? Então, agora, se eu abro essa vaga internamente, pergunta quantas pessoas se candidatam. Não tem, porque as pessoas acham, imagina, security, eu nem sei o que é isso, como é que faz, né? Nunca mexi com isso, né?
é uma das coisas que a gente fez dentro da companhia. A gente faz isso pelo nosso time global. A gente tem um grupo que chama Women in Security, que a gente coloca homens, mulheres, para discutir temas do que a gente faz dentro da segurança na companhia. Então, são conversas super tranquilas, entra quem quer, e a gente cada vez entra, né, um grupo diferente, a gente atrai bastante homens ali curiosos também para saber como a gente tem feito esse trabalho, e não são mulheres da segurança, são mulheres da companhia, para entender qual é o trabalho que a gente faz, para que elas olhem e comecem a achar também interessante, pô, não pensei nessa área, mas pode ser uma área interessante para mim, e começar a olhar com outros olhos o que a gente faz, né? Então, acho que é um trabalho constante que a gente tem que fazer tanto fora para atrair, quanto internamente também, né? Tem muita gente boa dentro da companhia, com experiências que a gente pode, experiências aí, transferíveis, né? Que a gente pode trazer para a security e ensinar a fazer a função, e que a pessoa simplesmente acha que eu não vou conseguir, melhor nem me candidatar, né? E tenta, né? Ainda dentro desse tema da cultura, e também falando do tema aí de novas estratégias, né? O Emerson fez uma pergunta mais cedo também bem legal, perguntando como fazer para colocar a cultura da segurança dentro da cultura da empresa. Né? Uma vez que é tão difícil ver isso implementado, como é que vocês trabalham para colocar a cultura da segurança dentro da cultura da Unilever? Não é de um dia para o outro, Emerson. A gente não faz assim para amanhã, né? É um trabalho constante. Então, por exemplo, a gente tem vídeos de integração de segurança do trabalho nas fábricas, em que a pessoa diz lá onde tem que usar o EPI, e andar em cima da faixa, não pode andar mexendo no celular, tem um vídeo de integração. Por que você não coloca as suas regras de security, né, de segurança patrimonial dentro desse vídeo também? Então, senta lá com o pessoal de safety, da segurança do trabalho, vou incluir 20 segundos aqui, colocando algumas questões de segurança, né, também, de que se já não tiver no vídeo, né, ele não pode andar sozinho sem o host, seu visitante, é óbvio, né? É muito óbvio, mas as pessoas fazem. Seu visitante sabe que ele não pode entrar com substâncias, com drogas dentro da fábrica? Ele sabe que ele não pode entrar com arma dentro da fábrica, que é proibido, que ele não pode entrar com uma faca? Está escrito em algum lugar? Então, eu acho assim, fazer comunicação é uma coisa super importante. Então, ter placas de comunicação, vídeo de comunicação, você tem refeitório, tem televisão, coloca um slide uma vez por semana com uma regra de segurança. Uma vez por semana, uma frasezinha, a pessoa está lá sentado almoçando e fica lá passando a sua frase, né? E toda semana você troca e coloca uma frase nova. Treinamento, quanto tempo você gasta para fazer treinamento de conscientização de segurança? Chama a sua liderança uma vez por ano, 1 hora, uma vez ao ano. Olha quanto tempo que você vai gastar com isso. Senta a sua liderança, marca lá com meses de antecedência, senta todo mundo e faz lá um treinamento de conscientização de segurança, né? O que a gente faz de security na fábrica, segurança pessoal, treinamento de direção defensiva, se seus líderes aí têm carro blindado. A gente tem que gastar tempo com isso também, né? É isso que muda a cultura. Então, esse investimento em treinamento, em comunicação, é constante. Não adianta você fazer 1 ano e falar, pronto, já fiz, né? Ano que vem vai estar horrível tudo de novo, né? Então, tem que ser constante. Uma das coisas que a gente tem feito agora, eu tenho América Latina, né, como eu comentei, a gente tem tentado deixar o mais próximo possível os países, né, do que a gente tem feito como um padrão só. E aí o que a gente está estudando para o próximo ano de janeiro a dezembro de 2021, todo mundo, todos os vigilantes de todas as fábricas da América Latina vão receber o mesmo treinamento. Então, em janeiro, a gente vai jogar um tema lá, seja como lidar com protesto violento na frente do site. Então, o Chile, o México, a Bolívia, a Venezuela, todo mundo vai receber esse treinamento, né? E fevereiro vai ser outro tema, e assim vai. Quando você vai fazendo esse trabalho constante de comunicação, de treinamento, tá próximo, influenciar a liderança, a cultura vem sozinha. Agora, sentar e esperar que, ninguém liga para security. Ninguém vai ligar para security, né? Tem que se mexer. E você colocar, por exemplo, você colocar um sistema de controle de acesso numa fábrica onde não tem, todo mundo vai ser obrigado a entrar por aquele local e utilizar, seja o crachá, seja a biometria. Ele é obrigado a isso. Agora, você colocar a cultura, obrigar a pessoa já a utilizar, a fazer daquele método, é mais complicado, né? Você tem que estar sempre mostrando para ele, né? É muito difícil você mudar a cultura, né? Então, aí, colocar a cultura para... Né? Desculpa, te interrompi. Eu falava, você pode colocar o crachá no pescoço do funcionário com a foto dele. Você pode colocar uma catraca, que ele tem que passar o crachá para abrir aquela catraca.
Você pode colocar um vigilante na portaria que está lá olhando essa catraca. Você pode colocar uma câmera com um analítico dizendo que, né, que a pessoa tem que passar o próprio crachá e tem que entrar lá. Se chegar alguém e falar, esqueci meu crachá, passa aí o seu crachá para mim, e ele passar e o amigo passar junto, né, o famoso carona na catraca, e o vigilante fingir que olhou para o lado e não viu, o que está lá olhando a câmera, deixa para lá, também vou falar, ninguém vai fazer nada. É a cultura. Então, não adianta você gastar todo esse dinheiro com estrutura, né, com tecnologia, com crachá, com controle de acesso, com o que for, e no fim o comportamento for errado. Então, tem que trabalhar em todas as frentes, né? Não é uma área só. Você tem sim que ter tecnologia, tem sim que ter barreira física, mas o comportamento tem o mesmo peso de todos esses outros pontos, hein? Não, concordo plenamente com você, é bem isso mesmo. Eu vejo muito isso, como eu estou rodando em várias empresas, várias indústrias, e algumas você não pode nem andar com o celular, nem na área de escritório, falando e andando. E assim, eu não... Às vezes você atende, né, e vai falando. O cara falou, não pode. Então, assim, é a cultura, né? Eu não tenho... Né? A gente trabalha muito para zero acidentes, né? Se você está ali no celular, você não está atento ao que está fazendo, você está atento na chamada. Se você tropeça, cai e se machuca, acabou com toda a nossa meta de zero acidente, de segurança dentro do site. Tropeçou, né? É bem interessante, é bem interessante isso. E dá para viver sem, né, Claudinei? Dá para passar o dia, você consegue trabalhar sem atender a ligação, né? A gente que está mal acostumado com esses celulares, né? A tecnologia a gente tem que saber utilizar, né? Senão acaba atrapalhando o nosso dia a dia, né? Você ficar o dia inteiro olhando o WhatsApp e olha que tem, né? É mensagem pessoal, é mensagem de trabalho, tem que saber dosar. O tempo está correndo aqui e está muito bom o papo, mas tem uma questão aqui que eu queria falar com você, Giovana. É o seguinte, como não dá para não falar sobre pandemia, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para você que é a seguinte. A gente vendo aí, queria que você falasse um pouquinho do que você tinha antes, durante e o que você vê pós-pandemia, tá? Aí dentro das organizações, dentro da Unilever, né? Que tipos de tecnologias vocês utilizaram nessas 3 etapas, né? E o que você acha que vai ficar de legado da pandemia, né? Seja para o bem ou para o mal, né? Seja, olha, isso vai ser bom, mas isso aqui foi ruim. Queria que você desse um panorama aí para a gente nessa questão, mesmo que como você atua globalmente aí, né? Em outros, globalmente não, mas em outros países, né? Até ver como que está sendo implementado ou como está sendo isso em outros países. Só o pós que não tem, né? O pós-pandemia ainda não tem, né? A gente esperando mas a questão pós-pandemia é que a gente já tem que se preparar para isso, né? Tem algumas, por exemplo, tem algumas empresas que já estão voltando, né? Gradativamente, já pensando no pós-pandemia, né? Para alguns já estamos no pós-pandemia, né? A gente sai para a rua aí, parece que nem tem pandemia, né? Mas, enfim, assim, o que eu vejo nesse ponto, né? Antes da pandemia, a pandemia traz muita coisa interessante para a gente. Trabalhar durante uma crise, a gente com certeza aprende muito e esses aprendizados a gente tem que valorizar e dividir, né? Inclusive com outros países ou outras áreas que não tiveram a mesma participação, né, nesse processo de crise, mas é um aprendizado que eu acho que a gente tem que levar realmente aí por muito tempo para frente. A pré-pandemia, né, antes da gente começar nessa pandemia, a gente achava que os recursos que a gente tinha eram ideais e o que a gente tinha era o que a gente precisava. Quando a gente entrou na pandemia e colocou centenas de pessoas trabalhando de casa por fazerem parte do grupo de risco, e a gente seguiu produzindo, entregando e entendendo as oportunidades que a gente tinha dentro das áreas. Isso para a gente foi Desculpa se às vezes eu uso muitas palavras em inglês, a gente acaba usando, tem umas que a gente acaba usando demais, né? O wake-up call, assim, né? Aquele alerta de, opa, peraí, dá para fazer as coisas diferente do que a gente está fazendo, né? Centenas de pessoas em casa, a gente produzindo, batendo recorde, entregando. Então, o que eu estava fazendo de errado? Por que antes já parecia que todo mundo estava ali cansado, né, com muito trabalho, se dedicando? Por que eu estou conseguindo fazer isso? Primeiro que eu acho que tem aquele primeiro gás,
das pessoas de, não, eu vou dar o meu máximo e a gente vai conseguir sair dessa. Então, a gente tem que tomar cuidado também para não trabalhar nesse limite das pessoas, né? Esticar demais também, porque por um período curto isso funciona, para sempre não. As pessoas começam a ficar estafadas e outras empresas começam a abrir vagas, aí a gente começa a perder um monte de gente boa, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, né? De até onde eu consigo otimizar os recursos, né? Mas também sem esticar demais. Mas eu acho que, principalmente na parte de tecnologia, a gente teve muita coisa para aprender. Tanto nessa parte da rastreabilidade, de saber quem teve contato com quem, por quanto tempo, por onde essa pessoa passou, cuidados desde coisas muito simples, como a gente colocou uma mask machine, né, no escritório, uma máquina, igual essas máquinas que tem em aeroporto, em lugar público, que você vai lá, coloca o dinheiro e pega uma Coca-Cola, né? Então, a gente colocou que a pessoa vai, encosta o crachá e cai um pacote de máscara ali para ela usar. Isso me reduziu 2, 3 postos de pessoa, né, por fábrica da área de saúde, entregando manualmente máscara na mão das pessoas. Então, desde coisas muito simples assim, que a gente teve que sair contratando gente, de repente viu que, opa, peraí, tem uma tecnologia que resolve isso aqui por um preço muito menor, né, do que esse monte de gente, fora o risco, tanto da pessoa que estava ali na frente entregando, né, tanto para quem está recebendo, tendo esse contato próximo, pondo a mão nas coisas, né, e além disso, a facilidade, eu tenho a máquina ali 24/7, né, só preciso reabastecer. Até câmera térmica, que é uma coisa que para mim vai ser para sempre, né, eu acho que câmera térmica é uma coisa que a gente não tira mais, porque qualquer doença, qualquer infecção, uma das primeiras coisas que vem é a febre, né, então você não quer mais ter gente doente, que seja um resfriado comum, entrando na fábrica, passando por um monte de gente, amanhã você tem 10 atestados, né, de gente doente, era mais fácil ter deixado esse em casa, descansando e melhorando, né. Então, acho que a câmera térmica é uma que vem para ficar, sem sombra de dúvidas. A questão de máscara, eu acho que não, acho que vai ter, né, depende, acho que vai ser muito uso particular de cada um, né, quem quiser usar e tiver ali, sei lá, um resfriado, uma alergia, alguma coisa, mas por enquanto a gente vai manter isso por um bom tempo. E eu acho que muito esse comportamento nosso, né? A gente está falando de comportamento, mas entender o quanto que a gente consegue produzir de forma diferente. A questão do home office, né? Das pessoas trabalharem de casa. A gente fez um processo super complexo, não tem nada a ver com security, né? Mas um processo de fábrica super complexo, de parte de química, né? Que a gente tem que estar lá na área de produção, em que o funcionário precisa estar lá naquele computador, mexendo, liberando, fazendo algumas coisas específicas ali do computador, que era uma coisa impossível de fazer fora do site. E hoje a gente faz 100% de casa, com muita segurança, né, de cybersecurity, de todas as áreas aí, e é feito 100% de casa, não precisa mais ter gente trabalhando ali. Então, eu acho que a parte do home office e como a gente faz o trabalho, de como a gente entrega, né, muito mais voltado para resultado e não por hora de bater cartão ali trabalhado. Eu acho que isso tem mudado cada vez mais, né? O que importa é a entrega do resultado, uso de tecnologia para fazer coisas, deixar os processos muito mais seguros do que a gente tinha, né? Principalmente nessa área, porque esperamos que essa seja a última pandemia, pelo menos na nossa geração aqui, né? Que a outra demore muito para vir, mas a gente sabe que essas coisas vão acontecer. E não necessariamente uma tão forte como essa, mas a gente teve H1N1, a gente teve outras aí também, que com as tecnologias de hoje, olha quanta coisa a gente já poderia ter evitado ali de gente doente dentro do escritório, né? Então, eu vejo por esse lado, acho que tem muitos ganhos, sem sombra de dúvidas, a gente tem que olhar muito para essas questões de tecnologia, de rastreabilidade, para a security, rastreabilidade só traz benefícios, né? A gente só tem que se alinhar com o pessoal do jurídico, com o RH, o quanto que a gente quer ir, né? Quão longe que a gente quer ir com isso, né? E tomar os cuidados de controles para que isso não vire contra a gente, né? A gente tem falado tanto da cultura que isso não seja usado de forma errada, mas hoje tem tecnologia incrível para isso, né? A gente consegue saber em poucos minutos quem que andou por onde, com quem falou, por quanto tempo, em qual distância, né? Que áreas acessou, isso pelas câmeras que a gente já tem, né? Só colocar os analíticos ali, colocar o sistema certo. Então, eu vejo assim, eu acho que eu gosto de ver o lado positivo, crise é sempre ruim, né? Obviamente, traz muita coisa ruim, a gente teve perdas dentro da companhia, e aí a gente tem que olhar, então, o que a gente pode tirar de bom disso, já que teve tanta coisa ruim, né? Então, eu acho que o que a gente pode tirar de bom é isso, olhar para a tecnologia,
comportamentos, as pessoas estão vendo mais o quanto que a segurança é importante, seja por safety, seja por security, né? Por todos os lados. E eu acho que é muito disso. É esse que eu vejo como um legado dessa crise, vai, se a gente pode chamar assim. Lado bom. Eu falo muito, hein, gente? Eu falei para vocês. Eu amo ficar aqui no vai noite. Mas foi um show. Legal. Bom, pessoal, a gente já, infelizmente, né, sinto muito, chegamos no nosso tempo já também de programa. De novo, daria para ficar com certeza muito mais tempo aqui, dado o valor do que a gente está falando, mas eu vou convidar vocês a fazerem suas considerações finais. Então, vou pedir primeiro para a nossa convidada, Giovana, fazer suas considerações finais, depois o Claudinei, depois o Thales, por favor. Claro, não. Primeiro eu agradeço muito pelo convite, né, de estar aqui com vocês. Eu acho que falar sobre segurança é muito bom, é muito importante. De novo, a gente influencia, a gente traz valor, né? As pessoas precisam entender quais são os riscos e onde a gente trabalha na prevenção. Prevenção é sempre mais barato que reação, né? Então, vamos investir em prevenção. Então, de novo, obrigada por isso. Eu acho que participação, vocês são um time super bacana, sempre um prazer estar aqui com vocês e contem sempre comigo. Show de bola. Esse é até comentando, só é meu primeira participação, né, no Talks, achei muito legal. Agradecer você, Giovana, muito bacana o bate-papo, tá? Claudinei, quer dizer alguma coisa? Não, também gostaria de agradecer a audiência, né, sempre muito boa, e a Giovana, né, por ter deixado o seu tempo aí para a gente, né, suas experiências, momento difícil, né, e de novo aí as nossas considerações para você, e agradecer imensamente, realmente é muito gratificante escutar tudo isso que você falou da Unilever, da sua experiência, foi muito bom, né, e é sempre bom estar aqui com o Silvano também, que é um mestre aí, né, e o Thales, a primeira vez, muito bem. Graças a Deus foi muito bacana. Ele estava com um pouco de medo, né? Coloquei também um pouquinho de fogo nele aí, né? Mas ele normal, muito bem. Muito obrigado, viu, gente? Boa tarde para vocês aí, já no final, comecinho da noite, né? Uma boa noite, uma boa semana para todos. Obrigada, gente. Obrigadão. Tava mudo aqui. Giovana, você já pode pedir música, né? Que é o terceiro programa com a gente já. Já dá para pedir música? Dá para pedir música já. Giovana, muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui de novo. Muito obrigado, Claudinei, Thales, obrigado a Avantia por estar aí sempre junto com a gente aqui no CT. Só aproveitando, convidando, já chamando vocês, na próxima semana nós temos como tema Network como diferencial na gestão de riscos, com o Leonardo Souza, gerente de gestão de riscos da Ativa, tá bom, pessoal? E fazer um teste sem sair de casa de graça com a Avantia, tem um QR Code aí na tela, é só você mirar a câmera do seu celular, você já vai fazer um teste de validação para ver se você está usando máscara ou não. Olha que legal. Então, não se esqueça, pessoal. Muito obrigado. Semana que vem o Security Talks está de volta com essa turma de gente boa pra caramba da Avantia. Às 19h30, hoje tem linha de frente com o comandante Diógenes Luca, um super convidado. E às 20h30, temos a Camila Risse com Hackeando Marketing. Muito obrigado. A gente se vê daqui a pouco. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, gente. Obrigado. Tchau.